Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, hoje eu gostaria de trazer um assunto. Algumas pessoas têm certa dúvida se existe vida após a morte. Algumas pessoas dizem que morremos e ao morrermos começamos uma jornada onde estaremos conscientes. O que a Bíblia diz acerca disso? Será que a vida continua do outro lado? O que o irmão, a irmã que me acompanha acha sobre isso? Existe vida após morte? Essa é uma doutrina defendida pelos espíritas, que existe vida após morte. Vamos analisar, segundo a palavra de Deus, o que realmente. Vamos abrir o livro de 1 Tessalonicenses. Eu vou iniciar por este livro, o capítulo 4 e o versículo 13. Eu vou tentar trazer em forma de estudo, amados, para que os irmãos compreendam aquilo que a Bíblia diz acerca daqueles que já morreram, daqueles que partiram, aqueles que são servos e servas do Senhor. Veja, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que em Jesus morreram, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que já dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjos, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui. Estou, Deus, preparando esta ministração para falar, Senhor, acerca daqueles que morreram, Pai. O que realmente ocorre acerca daqueles que já partiram. Então me dê, Senhor, discernimento, sabedoria, para ministrar conforme teu querer, Pai. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero vos falar acerca da ressurreição ou vida. Assim como as demais mensagens que eu tenho tentado trazer, amados, eu tenho abordado alguns assuntos, alguns tópicos muito sérios, e o que tem sido muitas vezes sido tema de discussão de muitas questões que envolve aquelas pessoas que já morreram. Eu tenho tentado trazer vários assuntos em forma de estudo, amados, em forma de como tentarmos compreender
acerca daqueles que partiram. Muito bem, apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos pertencentes à igreja de Tessalonicense, ele traz-nos esta questão. Ele, usado pelo Espírito Santo, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que vocês não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Então ele está aconselhando, quando há uma pessoa que morre na tua família, não fique triste, meu amado. É isso que o apóstolo Paulo diz. Não entristeçai-vos como os demais que não têm esperança, porque aquele que pertence a Cristo, se morrer em Cristo, para ele tem esperança. Mas aqueles que não pertencem a Cristo, quando morre, ele morre sem esperança. Portanto, essa passagem é clara, que Deus não quer que nós sejamos ignorantes a respeito daqueles que já morreram. Ao contrário, Ele quer que sejamos informados, que, em outras palavras, significa que Ele mesmo providenciou todas as informações necessárias para tirarmos toda a ignorância que muitas vezes envolve a nossa falta de compreensão. O Senhor nosso Deus já providenciou as informações necessárias, amados irmãos. Ele já providenciou algumas informações que nós estaremos meditando nesse dia de hoje. Quando o apóstolo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já morreram, para que vocês não fiquem tristes como os demais, de que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, diz ele, assim também aos que em Jesus morreram, Deus o ressuscitará, Deus o tornará a trazer com ele. Com quem? Com Cristo. Quando Cristo vier para arrebatar a igreja. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que não permaneça na ignorância, diz o apóstolo. Que não permaneça nessa ignorância, pois a palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos, diz, para a vinda do Senhor, não iremos preceder aqueles que morreram. Aqueles que permanecerem vivos até a vinda do Senhor Jesus, ele terá que aguardar a ressurreição dos mortos. Porque nós não vamos preceder aqueles que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, o Senhor Jesus vai descer do céu, com alarido e com voz de arcanjos e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, se nós permanecermos vivos até o dia da vinda do Senhor, então nós seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitou. Seremos arrebatados com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E aí o apóstolo informa que assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, diz ele, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Como se pode perceber claramente, amados irmãos, nesta passagem aqui, que se refere aos que morreram em Cristo. Ele não está fazendo menção daqueles que morreram sem Cristo, mas ele está fazendo menção daqueles que morreram em Cristo, aqueles que eram fiel ao Senhor Jesus, aqueles que estavam em Cristo,
aqueles que morreram em Cristo, isto é, aqueles que morreram acreditando que Jesus é o Messias, que morreu acreditando que o Senhor Jesus é o Senhor, é o Cristo de Deus. Embora esses sejam apenas uma categoria do total de mortos, mas precisamos analisar, amado, onde as passagens que faz menção no estado de morte das pessoas que morreram em Cristo. Vemos, amados irmãos, voltamos para o texto, vamos analisar novamente, pois isto é a informação de Deus. Deus nos deu para compreendermos, amado, para que nós venhamos eliminar a nossa própria ignorância. Porque existe certa ignorância acerca daqueles que já morreram, daqueles que partiram para a eternidade. A incompreensão sobre os mortos, nós podemos ver que nenhuma referência é feita sobre uma suposta vida imediata após a morte. Não há uma referência bíblica, não há um embasamento bíblico que existe vida após a morte. O apóstolo diz que os mortos irão ressuscitar, mas no dia da vinda do Senhor Jesus. Ao contrário, percebemos aqui que nessa passagem claramente, amado, que mostra a ressurreição como a única saída para o estado de pessoas que permanecem, que morreram, que houve morte. É o único caminho para voltar novamente à vida, é a ressurreição. É a ressurreição quando Cristo voltar. Os mortos em Cristo serão ressuscitados no dia da vinda do Senhor. Enquanto Cristo não voltar, aqueles que morreram, eles estão num estado em que eles não conhecem, não sabem, não ouvem. É isso que nos informa a palavra de Deus. Portanto, quando Cristo voltar, haverá uma ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão no dia da vinda do Senhor. E aí, quando ver esta ressurreição, aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus serão arrebatados naquele dia, com aqueles que ressuscitaram, subirão de encontro ao Senhor Jesus ao céu, para encontrar com o Senhor Jesus no Ares. Muitas pessoas negam que nós iremos entrar nos céus. Muitas pessoas não acreditam que os cristãos irão entrar nos céus. Mas então para que nós iríamos subir de encontro ao Senhor Jesus nos ares, para encontrar Ele nos ares? O Senhor Jesus não vai pisar aqui na terra quando Ele vier buscar a sua igreja. Ele vai levar a sua igreja para participar de uma boda celestial nos céus. Será 7 anos de festa nos céus. E depois o Senhor Jesus voltará aqui na terra para governar por 1000 anos. Mas, assim, amados, aqueles que permaneceram em Cristo receberão corpo glorioso e subirão ao encontro do Senhor Jesus no dia do arrebatamento. Todos os cristãos mortos e aqueles que permaneceram vivos subirão ao encontro do Senhor Jesus. Estaremos para sempre com o Senhor. Que, em outra palavra, significa que uma vez que estaremos, veja, amado, aqui ainda não diz que estamos em Cristo, mas está em um tempo futuro, pois somente entrará nesse céu, nessa morada, participar das bodas do Cordeiro, aqueles que permanecerem firmes na fé.
muitos que apostataram a fé, muitos que negaram a Cristo, muitos que retrocederam, que abandonaram o caminho da vida, provavelmente irá ouvir falar do arrebatamento, mas não irá participar do arrebatamento. Provavelmente, se esta pessoa morreu sem Cristo, no dia da vinda do Senhor também não irá ressuscitar. Permanecerá no estado de morte. Só irá ressuscitar após o reino milenar de Cristo para ser julgado. Mas aqueles que foram fiéis, sim, o apóstolo informa que estaremos para sempre com o Senhor, falando do estado de futuro, que mostra um futuro promissor para aqueles que permanecem em Cristo, que aqueles que irão ficar com o Senhor. Não há mais morte agora para essas pessoas, quando Cristo retornar para levar a sua igreja. Nem tampouco se nós morremos seremos imediatamente levados para o Senhor. Em vez disso, nós estaremos com Ele na sua vinda. Ali mostra que aqueles que morreram em Cristo, Ele fará parte já da que virá com Cristo. Ele irá ressuscitar primeiro e virá juntamente com Cristo para recepcionar a igreja amada. Amados e diletos irmãos, vamos tentar analisar livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, que fala também sobre algo sobre a ressurreição. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito a primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Apóstolo Paulo ensinando aos irmãos da igreja de Éfeso, de Coríntio, mostrando que aqueles que Jesus é a primícia dos mortos, Ele ressuscitou primeiro, e por Ele ressuscitar primeiro, Ele irá ressuscitar aqueles que morreram nele. Nesse trecho, duas coisas estão bem claras. A primeira é que todos voltarão à vida, embora no versículo 23, que segue, nos diz: cada homem por sua ordem, isto é, não serão todos simultaneamente. Além disso, algo mais que o versículo acima nos esclarece, que viverão novamente, ou seja, dizer que eles estão vivos. Agora não pode estar correto, pois agora, por exemplo, eles não estão em estado de consciência, pois senão ele não precisaria ressuscitar. Por isso, precisamos compreender, amado, que eles viverão novamente, ou seja, irão ressuscitar, pois se eles estivessem vivos, não precisaria ressuscitar. Se houvesse vida após morte, eles já estariam vivendo após morte no lugar de tormento, ou lugar de plena alegria, então não precisaria fazer parte da ressurreição. Portanto, amado, agora quanto aos mortos voltarão à vida, é algo que está respondido nos versículos 23 e 24 do 1 Coríntios. Mas cada um por sua ordem, diz Cristo. Primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, e depois virá o fim. Veja bem, amados, mas isso
está mostrando de uma maneira sutil, porque Jesus virá ainda reinar 1000 anos, e aqueles que não ressuscitaram, não fizeram parte da primeira ressurreição, irão ressuscitar após o milênio para ser julgado, e aí sim virá o fim. Quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Quando Jesus aniquilar totalmente todo o império das trevas, toda a potestade maligna, quando ele reinar por 1000 anos, regendo o planeta Terra com poder e autoridade, com a força do seu infinito poder, ele vai aniquilar todas as potestades, toda a força maléfica. Vemos, amados, que o único até agora que ressuscitou dos mortos é Cristo. É o único que ressuscitou. Talvez vocês digam para mim: e a filha do Jairo? E Lázaro? Eles ressuscitaram? E quando a Bíblia diz que no dia da morte de Cristo, os sepulcros se abriram e muitos dos santos entraram em Jerusalém. Vocês podem questionar isso, mas o único a ressuscitar para receber corpo glorioso e entrar na glória, sentar-se no trono ao lado do Pai, é Cristo, que ressuscitou dos mortos. É Cristo, amado. Contudo, a sua ressurreição não será única para sempre, pois no futuro outros seguirão. Em primeiro lugar, pela ressurreição daqueles que são de Cristo. Isto é, aqueles que morreram em Cristo, crendo no Senhor Jesus Cristo. E então, pela ressurreição dos remanescentes, o tempo é que é deste primeiro ressurgindo, isto é a ressurreição daqueles que são de Cristo. E isto, amados irmãos, está definido como o tempo da vinda de Cristo, da qual está registrado no livro de 1 Tessalonicenses. Ali nos fala, a partir daí podemos concluir, amado. Então estão de acordo tanto o 1 Tessalonicenses capítulo 4, como o livro de 1 Coríntios. Pois, amado, a partir daí podemos concluir então, de acordo com o quadro cronológico da passagem que fala sobre os mortos em Cristo. Aqueles que estão mortos em Cristo serão os primeiros a viverem, e que o dia que isto acontecerá será na vinda do Senhor Jesus, na vinda, quando Ele vier para arrebatar a igreja, que ainda virá, pois ainda não ocorreu, amados. Muitas pessoas, eu tenho conversado com alguns irmãos de algumas denominações, eles dizem assim: presbítero, já estamos vivendo os dias maus, já estamos vivendo o início do reino do anticristo, já estamos vivendo a verdadeira perseguição. Não, amados, ainda não. O que nós temos visto simplesmente são ensaio, pois o anticristo ainda não se manifestou. Pois quando ele se manifestar, a igreja de Cristo será arrebatado. A igreja de Cristo será tirado, porque haverá uma perseguição muito grande. E muitos dos escolhidos poderiam morrer literalmente pelo poder das trevas, porque este anticristo
tentará aniquilar tudo aquilo que professa o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, amado, não existe nenhum morto que esteja vivo agora, exceto o Senhor Jesus. Ao contrário, que muitas pensam que Lázaro, que aqueles que entraram em Jerusalém, Lázaro voltou a morrer, amados. E aqueles que entraram em Jerusalém, eu não posso vos informar o que ocorreu com eles, mas no futuro cada um irá ter a resposta vindo da parte do Senhor nosso Deus. E muitas pessoas nos perguntam com qual corpo o morto voltará. Algum inclusive chega muitas vezes a dizer: eu verei lá minha mãe, meu pai, poderei conversar com o patriarca Abraão. Nós temos visto algumas novelas mostrando as pessoas que morreram se encontrando nos ares, se abraçando, se acariciando e se beijando. Será que isso está de acordo com a palavra de Deus? Será que o corpo que a pessoa irá ressuscitar será da mesma maneira? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia não somente nos diz que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados no dia da sua vinda, mas também nos afirma com qual corpo eles virão. Assim, começando em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 até o versículo 41, está escrito assim, veja só: mas alguém dirá: como ressuscitarão dos mortos? E com que corpo virá? Insensato, diz o apóstolo, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo, ou de outro qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outros a dos peixes, e a outros a das aves. Há corpo celeste e corpo terrestre, mas um é a glória do celeste e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outro a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outras estrelas. Bem, amados, percebe que o apóstolo esclarece que você, quando semeia, ao ser sepultado, você está sendo sepultado o seu corpo, a sua carne. Mas na verdade, ele diz que aquilo que se sepulta não é o corpo, é a semente. E Deus dá o corpo para cada semente. E ele explica que o corpo terrestre, ele é diferente do corpo celeste. Se você vai ressuscitar com o corpo celeste, então ele é diferente do corpo que você tem agora. Você irá ressuscitar com o corpo, não da forma como você é, mas de um corpo espiritual, de um corpo celeste, de um corpo que tenha o brilho da glória de Deus. O motivo pela qual o apóstolo Paulo coloca essa comparação da semente que cresce com algo diferente da planta, os diferentes tipos de corpo e carne, e mostrando no início que onde nos fala claramente que este corpo se refere ao modo como os mortos ressuscitarão. E com qual corpo eles virão?
Assim como lemos no versículo 42, assim também a ressurreição dentre os mortos diz. No versículo 42 do capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Assim também ressuscitarão dentre os mortos. A frase está assim também. Faz conexão dos versículos anteriores, do versículo 35 até 41. Versículos anteriores, amado, com a seguinte ressurreição, falando sobre a ressurreição dos mortos. Em outras palavras, assim como a semente morre para gerar uma planta, assim também este corpo terreno morrerá. Esse corpo terreno, ele irá perecer, ele morrerá. E outro corpo, o corpo celeste, ou seja, o corpo espiritual, sucederá na ressurreição. E como os corpos não são todos iguais, assim também o corpo ressuscitado não será o mesmo corpo semelhante ao corpo terreno, mas ainda assim como os corpos celestiais. O terrestre é diferente, ele é diferente daquele corpo glorioso. Do mesmo modo, amado, a ressurreição do corpo será diferente do corpo terreno, conforme nós vemos no versículo 42 até 45 do livro de 1 Coríntios. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia seu corpo em corrupção. Que corpo em corrupção? Esse nosso corpo, amado, ele é corruptível. Esse nosso corpo, ele é sujeito à enfermidade. Ele é sujeito. Se você come demais, você vai ficar obeso, vai ficar gordo. Se você é daquele que tem problema muitas vezes em querer ser pessoa magra, você terá um corpo esquelético, mas quando você ressuscitar, você não terá esse corpo que você tem. Portanto, esse corpo, ele é corruptível, ele é um corpo de corrupção, semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Quer dizer, semeia-se um corpo cheio de concupiscência, cheio de corrupção, mas ele ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em força, em vigor. Semeia-se o corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Jesus Cristo, em espírito vivificante. Portanto, amados, nesta passagem que nós temos lido, que nós temos meditado, o corpo natural é a tradução do grego que mostra onde a palavra é de forma objetiva que o nosso corpo, ele é um corpo de corrupção, um corpo onde tem a alma, uma alma mortal, ou seja, precisamos receber a imortalidade. Um corpo cuja vida é baseada na alma. O ser humano, ele tem o seu corpo baseado em sua alma. A sua alma é corruptiva. E esse corpo que temos agora é o corpo que deverá ser semeado. Ele será semeado na sepultura. Por isso que está mostrando aqui o apóstolo Paulo. Contudo, este corpo é um corpo que ele não será aproveitado para a vida eterna. Que Deus nos prometeu, ele prometeu nos dar um corpo glorioso. Agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue
não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Este corpo é de carne, este corpo é de sangue, sendo corruptível e incapaz de herdar a incorruptibilidade, amados. Por isso tem que ser transformado, por isso precisa ser purificado, por isso precisamos crer que nós iremos ressuscitar, amado, para ser transformado e ter corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. E isto, amados irmãos, é o que vai acontecer comigo, com você, se permanecermos fiel. Se nós nos afastarmos do caminho da vida, então não iremos ressuscitar na primeira ressurreição. Então nós iremos nos perder. Sempre os escritores nos mostram. O próprio Senhor Jesus diz: vocês pedirão tudo para mim e eu vos darei, mas se vocês permaneceres em mim. É isso que o Senhor Jesus sempre falou. Ele diz: se vocês estiverem em mim, a minha palavra estiver em vós, vocês pedirão tudo o que quiser e vos será dado. Mas existe a condição de permanecermos com Ele, de andarmos com Ele. Somente quando o corpo mortal, aquele corpo que é corruptível, que temos, se revestir da imortalidade, o corpo incorruptível nós receberemos, a morte então será tragada na vitória. Até lá, amados, até a vinda do Senhor Jesus, a morte ainda estará ceifando muitas vidas, a morte ainda estará levando muitas pessoas para a sepultura. A morte é um ser insaciável, é o inimigo de Deus. Ele tem o prazer de tragar vidas, de consumir vidas, de levar vidas, de arrancar vidas. A morte, ela será o último a ser vencida por Cristo Jesus. E quando isso ocorrer, quando o Senhor Jesus trazer nosso corpo revestido por um corpo incorruptível, então a morte será tragado pela vitória. Então Cristo, que é a nossa vitória, irá dar o seu brado, dizendo: onde está o inferno, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Cristo é nossa vitória. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Eu poderia falar mais, amados, mas acho que o que eu falei agora é o suficiente para que os irmãos percebam que aqueles que morreram em Cristo estão aguardando a vinda do Senhor Jesus. E aqueles que morreram sem Cristo, eles estarão aguardando passar o milênio para ressuscitar, para ser lançado no lago do fogo de enxofre, que é a segunda morte. E essa segunda morte, acredito que nem você nem eu queira participar. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda graça e paz. Fique na presença do Senhor Jesus. Amém e amém.